O diagrama fora de escala, ilustrado na figura 5, mostra duas isotérmicas A e B, de uma mesma massa de um gás perfeito. Levando-se em conta os dados do diagrama, determine a pressão P, a temperatura TB e C, o volume V. Certo? Então tá. Vamos lá. Primeira coisa que diz aí pra gente, importante, é que as duas curvas mostradas aí são duas isotérmicas, né? Então o enunciado diz isso e a própria figura do problema ilustra isso também. Tá joia? Então vamos lá. Ele pede, inicialmente, para a gente calcular a pressão P. Tá joia? Então deixa eu dar um zoom aqui, ó, só para facilitar a visualização, tá? Então observe o seguinte, né? Nós temos duas isotérmicas, beleza? Bom, a gente já viu que a isotérmica B, certo? Ela está mais afastada da origem, né? Então a gente já viu, né, que a isotérmica TB, né, que está numa temperatura TB, certo? Ela vai ter uma temperatura maior do que a TA. Então aqui a gente já pode, né, dizer que TB tem que ser maior do que TA. Tá joia? Além disso, ele nos fornece alguns valores aí de pressão e volume, né? Nas duas isotérmicas, tá? Então, o que ele pede na letra A? Aqui, ó? Na letra A, ele pede exatamente essa pressão P. Olha aquela aqui. Tudo bem? Então, olha só. Se a gente acompanha, né, ao longo da isotérmica A, certo? Então, essa transformação aqui, ó, certo? A gente pode falar que esse pontinho aqui, ó, certo? Deixa eu colocar de cor diferente aqui para ficar mais visível. Esse pontinho azul aqui, ó. Esses dois pontinhos azuis aqui. Eles estão sobre a mesma isotérmica. Beleza? Então, observe, se eu chamar esse aqui de ponto 1 e esse aqui de ponto 2, tá joia? Se a gente relaciona os dois pontos, né? E a gente sabe que o processo é isotérmico, a gente consegue calcular o valor da pressão P. Tá bem? Por quê? Vamos lá. Vamos relembrar aqui, né? A lei geral, né, dos gases, certo? Das transformações. Então, ó, certo? A gente sabe, né, que se a gente tem um estado inicial e a gente tem um estado final, certo? E aí, né, esse estado aqui, por exemplo, é caracterizado por uma pressão inicial, um volume inicial e uma temperatura inicial. E esse aqui é caracterizado por uma pressão final, um volume final e uma temperatura final, né? Se não ocorre vazamento ou entrada de gás, certo? Se ele sofre, então, uma transformação do estado inicial para o estado final, a gente viu, né? A gente já sabe que a lei geral das transformações é essa aqui, né? P0 V0 dividido por T0 é igual a PV sobre T. Tudo bem? Então, essa vale para qualquer transformação gasosa. Tá? Especificamente, nesse problema, ele fala que a temperatura é constante, né? A transformação é isotérmica. Então, o que a gente pode fazer? Se a transformação é isotérmica, essa temperatura aqui vai ser igual a essa. Então, o que a gente obtém? Que P0V0 é igual a P vezes V. Né? Isso é uma constante, ou seja, P vezes V é uma constante, certo? Ou seja, P vezes V são grandezas inversamente proporcionais. Tá bem? Então, utilizando essa relação e interpretando o gráfico, o que a gente pode falar? Podemos falar o seguinte, que vamos então resolver a letra A, né? Que P1V1 vai ser igual a P2 vezes V2, né? O que é P1V1, P2V2? É exatamente os pontos que eu localizei no gráfico aqui, ó. Tá bom? Ponto 1 e ponto 2, tá? Então, se a gente olha aqui, ó, vamos lá. P1 vezes V1, né? A pressão do ponto 1 é o P, que a gente quer determinar.
Então, eu vou colocar ele aqui, ó. A pressão no ponto 1 vale P, que é o que a gente quer determinar. Tá? O volume do ponto 1, ó, então vamos lá. O volume do ponto 1 é exatamente 2. 2 o quê? 2 litros. Tá? Só que aí, ó, a gente tem que tomar um cuidado aqui. A pressão está em atm e o volume está em litro. Ou seja, nenhuma dessas duas grandezas estão no sistema internacional. Tá? Mas como a gente tem uma relação entre grandezas aqui, não tem problema se eu mantiver o volume, tá, em litro. Por quê? Se eu utilizo esse volume em litro e utilizo esse aqui também em litro, as unidades vão se cancelar. Tá? Então não tem problema algum eu utilizar, né, nessa transformação específica, né, o volume em litros. Né? Se eu tivesse, por um acaso, utilizando a equação de estado, né, aí sim eu teria que pegar o volume, né, e trabalhá-lo no sistema internacional se a constante universal dos gases fosse dada em função das unidades no sistema internacional. Beleza? Então vamos lá. O volume 1, que eu chamei o volume do ponto 1, é exatamente 2. Então vou colocar aqui, ó. 2. Tá? Isso tem que ser igual a quanto? A pressão do ponto 2. Então, ó, a pressão do ponto 2 é exatamente 1 atm. Tá bem? Então, observe o seguinte. Eu estou usando a pressão aqui em atm. Então, obviamente, essa pressão que eu for obter aqui também vai ser dada em atm. Tá joia? E o volume final, o volume 2, né? Se a gente olha lá no gráfico, é exatamente 8 litros. Beleza? Então, 1 vezes 8. Então, aqui a gente tira, né? Que a pressão do ponto P é exatamente igual a 8 dividido por 2, que dá exatamente 4 atm. Beleza? Então, a pressão P é 4 atm. Tá joia? Então, essa seria a pressão, né, daquele estado 1 lá. Beleza. Aí o que ele pede agora, né? A temperatura absoluta TB. Tá bem? Então tá. Como é que a gente pode determinar essa temperatura absoluta TB? Tá? Então a ideia aqui é a seguinte, ó. Deixa eu escrever aqui, né? Letra B, né? Que é a temperatura TB. Tá bem? Então vamos lá. Vamos voltar para o gráfico. Ó, vou voltar para o gráfico aqui. A gente já sabe que TB é maior do que TA. Ou seja, o valor de TB que a gente encontrar tem que ser maior do que 300 Kelvin. Certo? Agora vamos imaginar o seguinte aqui. Ó. Se eu pego... deixa eu dar uma apagada aqui só para a gente tentar melhorar a nossa interpretação aqui, a nossa visualização do gráfico aqui. Ó. Tá? Vamos lá. Se eu pego esse pontinho aqui, ó, o ponto... Vou colocar outro pontinho aqui, ó, ponto 3. Beleza? Olha só. O que a gente sabe do ponto 3? Ó, a gente já determinou a pressão, certo? Porque a pressão do ponto 3 é exatamente igual à pressão do ponto 1. Certo? A gente sabe o volume do ponto 3. Tá joia? Então a ideia aqui é a seguinte, ó. Vamos imaginar o ponto 1 e o ponto 3. Tá joia? Se eu vou de 1 para 3, certo? O que eu estou fazendo? Eu estou mantendo a pressão constante. Tá bem? E se eu analiso essa transformação 1,3, certo? Eu consigo determinar exatamente qual que é a temperatura de B. Por quê? Vamos lá. Vamos voltar para a lei geral aqui, certo? A lei geral, vou escrevê-la aqui não. É essa aqui, ó. Vamos lá. A lei geral dos gases é essa aqui, ó.
Deixa eu copiá-la aqui novamente. Deixa eu copiar aqui. Ó. Tá aqui. Tá? Aqui, ó. Eu vou voltar aqui com a temperatura e o T0 aqui. Né? Então aqui vai ser o T0 e aqui vai ser a temperatura. Tudo bem? Agora, se eu olho a transformação 1,3, né, que eu coloquei aqui no gráfico, o que que a gente pode falar? Que, olhando o gráfico, né, a transformação 1,3 é isobárica. Beleza? Se a transformação 1,3 é isobárica, o que que eu posso fazer? Eu posso falar que a pressão final é igual à pressão inicial. Beleza? Então, o que que eu vou obter? Vou obter que o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final. Certo? Então, essa relação vale para qual transformação? Isobárica. Então, observe o seguinte. Se eu quero determinar a temperatura final, que no caso do nosso problema é a temperatura TB, certo? É essa temperatura TB aqui, ó. Então, para determinar a temperatura final, que é TB, o que a gente precisa de conhecer? O volume inicial, a temperatura inicial e o volume final. E se a gente olha lá no gráfico, nós temos todos esses dados. Tá bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou adaptar essa equação aqui, ó, ao nosso problema. Isso aqui vai ser V1, né? Só para manter a nomenclatura correta. O V0 nós chamamos de V1. O T0 nós chamamos de T1. Por que isso? Ó, vamos lá, então. Eu estou analisando a transformação de 1, ó, estou analisando a transformação de 1 para 3. Então, ó, eu estou saindo daqui e indo para cá. Então, ó, o volume 1 é 2 litros e a pressão 1 é 4 atm que nós calculamos. Tá joia? Então, o volume 1, né, dividido pela temperatura 1 vai ser igual ao volume 3 dividido pela temperatura 3. Só que a temperatura 3 é exatamente o TB que a gente está querendo. Tá? Vou colocar ele de cor diferente aqui, ó. Tá joia? Então, se a gente isola o TB aqui, ó, vamos encontrar quanto? Vamos lá. Se a gente isola o TB, nós vamos obter que TB é igual a V3 dividido por V1, não é isso? Vezes T1. Então, o TB, basta agora a gente substituir os resultados que a gente tem aí, ó. Certo? O volume 1, desculpa, o volume 3, vamos lá. Quanto que vale o volume 3, de acordo com o nosso gráfico? O volume 3 vale 8 litros. Então, ó, vou voltar aqui, ó. O volume 3 vale 8 litros, certo? Vou colocar, ó, a unidade aqui para vocês verem como é que vai se cancelar e não tem problema de usar o volume em litros, certo? A temperatura 1 vale 300 Kelvin. Então, ó, vezes 300. E o volume inicial vale 2 litros. 2 litros. Observe, ó, que o litro aqui corta com litro. Tá? A temperatura está em Kelvin, né? E ela tem que estar em Kelvin para a gente, né, trabalhar com essa equação aqui. Então, o TB vai ser igual a 8 vezes 300 dividido por 2. Então, o TB vai ser exatamente 4 vezes 300, 1.200 Kelvin. Tá bem? Então, essa é a temperatura do ponto B. Tá? Bom, finalizamos? Não. Tem a letra C, né? Ele ainda pede o volume o volume V, certo? O volume V, exatamente o volume desse ponto aqui, né? Que eu vou chamar de ponto 4, por exemplo. Certo? Então, aí a gente pode fazer de várias formas, né? Eu posso, por exemplo,
imaginar, né, a transformação 3,4, que é uma transformação isotérmica ao longo da isotérmica B. Então, essa isotérmica aqui, ó. Eu consigo relacionar a pressão do ponto 3 com o volume do ponto 3 e a pressão do ponto 4 com o volume do ponto 4. Tá? Então, eu vou fazer isso. Vou fazer mais rapidinho, porque é exatamente o mesmo procedimento que nós fizemos na letra A. Então, a alternativa C, certo? Como é uma transformação, né, isotérmica, ao longo da isotérmica TB, o que a gente tem aqui no nosso gráfico? Que P3, V3 é igual a P4, V4. Tá? Então vamos lá. Só voltando no gráfico aqui. Ó. Então eu estou olhando agora o processo 3, 4. Tá bom? Então, ó, vamos lá. A pressão no ponto 3 vale 4 atm que nós calculamos anteriormente, né? Então vamos lá. A pressão no ponto 3 vale. Então o que a gente quer calcular? Nós queremos calcular esse volume V4, né? Que o problema chama de V. Então eu quero calcular esse carinha aqui, ó. Beleza? Então se eu isolo o V aqui, ó, o que a gente obtém? O V vai ser igual a P3, V3, dividido por P4. Tá bom? Então, vamos lá. O volume V vai ser quanto que vale P3? Voltando lá no gráfico, ó, P3 vale 1 atm. Então, de novo, eu vou colocar aqui com unidade, só para vocês verem que não tem problema a gente usar aqui nessa questão específica as unidades sem estar no sistema internacional, tá? Então, a pressão 3 vale 1 atm, o volume 3, se a gente olha, dá 8 litros, certo? Dividido pela pressão 4, que vale 1 atm. Tá? Desculpa, né, gente? A pressão 3 aqui, ó, vocês me desculpem, é 4, tá? Então aqui é 4, deixa eu apagar aqui, ó. Vocês me desculpem aí, tá bem? Então aqui a pressão 3 é 4 atm. Né? Foi o que a gente determinou na alternativa A, certo? Isso mesmo. Então vamos lá. Observe aqui, ó, tá vendo que ATM vai cancelar com ATM? Então eu vou encontrar um volume em litros. Então o volume que eu vou encontrar aqui, ó, é exatamente 32 litros. Tá joia? Obviamente, né, se a pressão diminuiu, o volume tem que aumentar porque a transformação é isotérmica. Tá bem?